Boa noite, camaradas. Estamos aqui para mais uma jornada heróica. Vamos aguardar um pouco enquanto o nosso convidado do dia de hoje entra para a conversa, enquanto as demais pessoas que vão nos assistir no dia de hoje entram também. Olá, camarada, tudo bem? Olá, que bom, já temos algumas pessoas entrando. É com um misto de muita alegria que a gente vai ter esta jornada heróica no dia de hoje e um pouco de tristeza também. Afinal, foram tantas que aconteceram de forma muito intensa ao longo dos 2 últimos meses e agora nós estamos próximos da conclusão. Teremos a de hoje com Marcelo, quinta com Carlos e finalmente iremos encerrar as nossas jornadas. Nosso convidado do dia de hoje, Marcelo, entrou. Marcelão, quando você pedir acesso, eu dou a entrada e a gente começa a nossa conversa. Estamos aqui, Marcelo pediu para entrar, fantástico, vou dar acesso. Fala, Marcelão. Tudo bem, camarada? Rodrigão? Tudo bem, cara? Que bom vê-lo, ainda que desta forma, né? Pelo menos assim a gente se vê, né? Pelo menos assim, por enquanto, né? Por enquanto. Já Marcelão, passa. Deixa eu colocar o contexto para as pessoas que estão assistindo, para aquelas que vão assistir do YouTube, e em seguida eu passo a bola para você, pode ser? Claro, vamos lá. Então, Marcelão, eu, assim como você sabe, sempre pratiquei judô, junto com o trabalho na administração de empresas. Por conta desse vínculo de ter e praticar esportes e trabalhar na administração, em 2006 eu fui convidado para dar uma palestra na ESPM, instituição, inclusive, que você dá aulas, né? Uhum. Eu fiz a palestra e apresentei para os alunos naquela época o que, na minha opinião, eu havia aprendido com o esporte que contribuía para o meu desempenho como administrador. Depois de algum tempo, eu fui convidado para fazer essa mesma palestra na GV, eu fiz, e nesta palestra estava presente o Henrique. O Henrique era, na época, presidente de uma editora. E ele, ao final da palestra, me convidou, falou: Rodrigo, por que você não escreve um livro disso? É muito interessante. Era a época que o Bernardinho estava começando a escrever o livro dele, sabe, lá atrás, que estava surgindo interesse neste tema. Pois muito bem, eu achei legal a ideia, mas não quis fazer algo sozinho que reproduzisse apenas a minha opinião. Então eu convidei o Dr. Wagner Castropil, médico, atleta olímpico também, fundador do Vita Ortopedia e Fisioterapia, o qual você é paciente também, né, Marcelo? Uhum. Então, várias histórias se cruzam. Algumas histórias se cruzam, né? E nós decidimos fazer juntos o livro. E fomos para uma metodologia, de uma abordagem mais quantitativa. Nós entrevistamos de 2008 até 2010 125 executivos que haviam tido uma experiência pregressa no esporte. Uhum. E a partir dessas entrevistas, chegamos em 5 competências que você pode aprender no esporte e depois que você pode aplicar na administração. Esse pode é com letra maiúscula, porque não é uma garantia de sucesso, mas é uma oportunidade de ser mais eficiente, mais eficaz. E as competências são atitude, visão, estratégia e as duas que a gente vai falar hoje, né? Batemos uma cabeça durante alguns dias, porque, bom, o Marcelo vai falar, mas ele é uma pessoa que tem uma experiência extraordinária em grandes empresas, em empresas na fase de startup. Ele certamente poderia ser entrevistado e falar com excelência sobre as 5 competências. Mas vamos falar um pouco sobre execução, que é a 4ª competência, e a 5ª competência, que é trabalho em equipe também. Uhum. Ao final dessa pesquisa, nós organizamos o conteúdo no formato de um livro, batizamos as 5 competências como a teoria do esportismo, apresentamos o Fabio Diniz, que sabe,
como executivo e empreendedor, que além de ser uma pessoa do varejo reconhecida, também pratica bastante o esporte. Ele adorou o conceito e escreveu o prefácio da obra. Nós lançamos em 2010 e fizemos, além do lançamento do livro, que se esgotou, foi uma tiragem legal, porque o brasileiro também lê muito pouco, né? Eu falo uma tiragem legal, mas foram 4.000 exemplares, foram esgotados, foi uma tiragem boa, mas a gente sabe que o universo de oportunidades que o Brasil e o brasileiro tem para ampliar a leitura, né? Depois disso, fizemos alguns treinamentos. Eu trabalhava já na Incremental, a gente implementou um programa fundamentado na teoria do esportismo, fizemos outras empresas, fizemos algumas palestras em clubes, na Federação Paulista de Judô, inclusive, enfim, clubes, instituições, empresas, e publicamos alguns artigos acadêmicos, um deles que eu te mandei também para ajudá-la nessa apresentação. Ao final desse ciclo, depois da pesquisa, da produção do conhecimento, da extensão, por assim dizer, que foram os treinamentos, as palestras, nós decidimos escrever outro livro. E a gente nós nos propusemos a utilizar outra metodologia. Em vez de ser uma pesquisa mais quantitativa, a gente usou a metodologia dos estudos de caso. Então, nós, para cada competência, entrevistamos alguém que nós considerávamos um ícone daquela competência. Então, de 2016, que foi o início desse projeto, até hoje, 2020, nós entrevistamos para falar de atitude a Marília Roca, que é CEO da Rinodê, pratica indústria terrestre. Para falar de visão, o José Salib Neto, que pratica tênis e foi o fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que era o presidente da Avon e pratica hipismo. Para falar sobre execução, que é um dos nossos temas no dia de hoje, entrevistamos o José Carlos Brunoro, que foi técnico, vice-campeão olímpico de vôlei. E para falar sobre trabalho em equipe, entrevistamos o Flávio Canto, que além de ser medalhista olímpico, é o presidente do Instituto Reação. Nós organizamos um livro, trata-se dessa... E hoje também, mais uma fera. Fizemos com esta metodologia, ficou um livro super legal. Bom, e aí aconteceu uma coisa incrível. Quando a gente já estava na reta final, a gente apresentou a ideia para o Jorge Paulo Lemann, que adorou. E aí nós entrevistamos o Jorge Paulo, que você sabe que também foi um tenista que participou da Copa dele. Conheço bem dos tempos de exatamente, hoje é um mega empresário, um Bev, outro, para falar sobre as 5 competências. Então são 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, e 6 entrevistados. O 6º é o Jorge Paulo Lemann. Fecha o contexto. Com o livro pronto, eu apresentei para o Gork, que é o presidente da Alta Books. Ele adorou a ideia. O livro passou por um processo de revisão, diagramação, e agora, na sexta-feira da semana passada, ele foi para a gráfica, com a previsão de estar pronto de 30 a 45 dias. O nome dele vai ser Jornadas Heróicas, o aprendizado na prática esportiva que você pode aplicar na gestão. O prefácio é uma das maiores autoridades nacionais sobre aprendizado na prática, porque a gente sabe, né, Marcelo? A gente aprende na faculdade, nos cursos de pós-graduação, tem valor, mas a gente aprende na prática do dia a dia também. E a professora Maria Amélia é uma das maiores especialistas do Brasil sobre aprendizagem baseada na prática. E ela escreveu o prefácio do livro também, até para dar um lastro acadêmico para a obra, né? Então esse livro está quase lá. Pois muito bem. A minha esposa, a Cíntia, ela é consultora de imagem e estilo, é um trabalho específico, de certa forma distinto do campo da administração, tem o seu vínculo também, e ela, no primeiro semestre, para construir autoridade e visibilidade para o trabalho dela nesta área, ela trabalhou com a Patrícia Dalpra. A Patrícia, eu gostei muito do trabalho que foi feito e comecei a trabalhar esse semestre com a Patrícia. E ela me falou: Rodrigo, é fantástica a obra, é fantástica a pesquisa, porém o mundo mudou. Mudou muito mais agora com esses momentos de pandemia.
Então, para a gente agregar conteúdo, para prestar uma contribuição mais abrangente da teoria do esportismo, por que você não organiza uma série de conversas alternadas para falar sobre uma ou mais competência com ícones da gestão e com ícones do esporte? Foi nesse sentido que a gente organizou durante 2 meses as lives das Jornadas Heróicas. Então, para falar com ícones do esporte, foi entrevistado, por exemplo, o Bernardinho, foi entrevistado o Giovanni, foi entrevistado o Zequinha Barbosa, foram entrevistados grandes nomes do esporte. Estas conversas depois ficaram gravadas no canal do YouTube. Além disso, nós entrevistamos ícones da gestão. Conversamos com o Manuel Machado, que promoveu a startup da Ferreiro, que foi presidente de outras empresas, o Carlos Lima, que é o presidente da Integration. Enfim, conversamos com outros diretores e presidentes de empresas para dar esse lastro à conversa. Faltam 2 pessoas, você hoje e o Carlos Arraes, eu não sei se você o conhece, mas diretor de varejo, né, que vai ser na quinta-feira. Ele é ultramaratonista também. Não, é sensacional, sensacional. Então, Marcelão, essa é a forma breve, o porquê de nós estarmos aqui hoje. Antes de falar sobre os 2 temas da conversa, que vai ser o trabalho em equipe e a execução, eu quero pedir para você se apresentar. Eu sou suspeito para falar, mas o Marcelo foi meu chefe durante um tempo, fomos colegas de trabalho durante um tempo, eu tive a oportunidade de palestrar nas aulas dele durante um tempo, almoçamos algumas vezes para trocar figurinhas. Então, ele, além de ser um profissional assim do mais altíssimo calibre, trabalhou com meu irmão, ele também é uma pessoa do mais alto calibre. Ele é uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, uma pessoa competente, e por isso que tudo que ele faz bem feito. Seja no trabalho, seja na academia, seja nos mais diversos desafios que ele se propõe a fazer. Então, Marcelão, conta para nós, antes de falarmos das competências, da trajetória do Marcelo Costa. Bom, primeiro, Rodrigo, parabéns pelo trabalho espetacular, né? Venho acompanhando essa trajetória desde o século passado, né? Então é incrível ver tudo que você tem construído, a defesa do esporte, o sucesso na carreira profissional e como que essas 2 trajetórias suas se aliaram à acadêmica e se cruzam, né? E vão construindo uma trança sólida e bastante forte, né? Com uma garra absurda, como você sempre defende, né? Bom, eu sou um profissional, né, de produtos de consumo, né, onde eu atuei a minha vida toda. De formação, sou engenheiro, né, sou formado pela UFRJ em engenharia mecânica, né, iniciei um mestrado, acho que você não sabe, em termodinâmica, né, dessas coisas que a gente faz quando é jovem, ainda não sabe muito bem o rumo que vai querer seguir, né? E tranquei o mestrado quando eu passei num processo trainee da Coca-Cola. Primeiro programa trainee que a Coca-Cola do Brasil teve. Né? Eu fui aprovado nesse projeto, tranquei o mestrado para ver o que seria, né, uma carreira profissional e nunca mais voltei lá para concluir esse mestrado em termodinâmica. Depois acabei fazendo outro, né? Bom, mas de empresa foram... Mas não em termodinâmica, né, Marcelo? Não em termodinâmica, né? Hoje eu não sirvo nem para consertar um ar-condicionado, né? Então, de trajetória nas empresas, foi Coca-Cola, foram 10 anos de sistema Coca-Cola, né, onde a gente se conheceu. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Ambev, logo após a fusão, né, que eu fui convidado para assumir a área de trade marketing, que é de todas as áreas que eu passei, é onde eu me encaixo, onde eu vejo a minha formação mais sólida para depois fazer tudo que eu vim fazer. Né? De Ambev foram 5 anos, depois fui para Danone, né? Para montar a área de trade na Danone. A Danone não tinha uma área de trade, né? Até esse momento.
BRF, convidado também. A fusão tinha sido anunciada, mas não tinha sido nem aprovada pelo CAD, então eu fui diretor de trade marketing da BRF. Fui expatriado pela companhia para cuidar da operação dos Emirados Árabes e do Catar, né? De lá, numa reestruturação e mudança de planos, eu fui demitido da BRF. O Abílio, que fez o prefácio do teu livro, ele me demitiu, né? E aí eu voltei para o Brasil, né? E repensando a vida, comecei a minha carreira acadêmica também. Então fui fazer mestrado, dessa vez em alguma coisa que eu me identificava mais. Fui fazer mestrado em comunicação na ESPM, entendendo o comportamento do consumidor, né? E aí comecei a atuar também numa ONG, onde eu sou conselheiro hoje, que é o NAIA, de capacitação de jovens para inserção no mercado de trabalho, né? Que faixa etária, Marcelo? Oi? Qual a faixa etária que a ONG trabalha? São jovens aprendizes. Então a gente pega de 17 anos até 24 anos, tá? Então são jovens que estão estudando e que lá fazem. A gente tem um curso de 2 anos preparatório em administração, né, para inserir esses jovens no mercado de trabalho. Você imagina a dificuldade que essa galera, né, carente, que não, obviamente não teve a melhor formação, mas tem uma garra danada, tem um brilho no olho, né? E a gente capacita eles e dá as condições deles entrarem no mercado de trabalho, né? Essa experiência, eu também dei aula nessa ONG de segurança do trabalho, né? E isso me despertou, né, o desejo de ensinar, né? E eu comecei a dar aula em pós-graduação, dei na BSP e agora estou dando na SPM, numa pós em trade marketing. Paralelo a tudo isso, eu estou empreendendo. Então, eu sou cofundador e sócio da W Nutritional, né? Uma empresa focada no desenvolvimento de bebidas saudáveis, né? Nossa principal marca é Life Mix, com bebidas funcionais, e Poder da Terra, com bebidas orgânicas. Então, em 5 minutinhos, essa é a minha trajetória, né? Marcelão, fantástico, sabe? É uma trajetória incrível. A contribuição que você prestou para as empresas, não só de diferentes níveis, como de diferentes setores também. Apesar de você ser um profissional de consumo, como você falou, as aulas que contribuiu para empresas de educação, a ONG é educação, mas também é o setor, né? Então, eu quero parabenizá-lo por ter uma trajetória tão vitoriosa. O Marcelo tem essa característica, né? Ele faz coisas incríveis, abre departamentos, faz com uma tranquilidade. É um perfil low profile, né? O qual eu admiro muito, porque sabe que ajudou, a gente brinca lá na ONG do ICI, que você sabe que eu também participo, que é o seguinte: o cara pode ter o gogó que quiser, Marcelão, mas quando ele coloca o kimono, se não souber segurar ali, ele vai capotar. No trabalho é a mesma coisa, né? Pode estar do jeito que for, se não tiver lastro, conteúdo para desempenhar com excelência, vai ter vida curta, né? É isso aí, né? Mas conta legal. para nós, então, um pouco, pegando, assim, é uma vida, né? É impossível de dividir tantos aprendizados tão ricos no Brasil, fora, pelas empresas que você passou, né? Eu queria, inclusive, parabenizá-lo por estar empreendendo, isso é um parênteses, porque eu acho que mais do que nunca, o Brasil com 13 milhões de desempregados, alguns falam em 18, depende da base, né? A gente precisa dessa garra, desse conhecimento empreendedor para contribuir, para tirar entre aspas, o pé do barro, né? E promover a retomada econômica. Falando um pouco sobre as competências que a gente vai tratar hoje, normalmente a gente escolhe uma, dada a riqueza da sua trajetória toda, vamos falar de duas, então, uma por vez, né? A quarta competência da teoria do esportismo é a execução. Você traduzir a visão,
a estratégia, com muita atitude, é claro, em algo que produza resultados concretos e perenes para a empresa, para a equipe, para a sociedade. Dê um exemplo na sua trajetória profissional onde você teve que ser excelente na execução, conseguiu e isso trouxe resultados. Bom, eu pensei muito, né, quando a gente estava, né, conversando sobre esse bate-papo, falando sobre as competências, o esportismo, né, e tentando buscar, né, exemplos para ilustrar. Né? E aí, em execução, eu vou citar dois exemplos. Né? Então, um exemplo, né, de uma empresa em que eu vivi o comprometimento da excelência na execução em todos os níveis, né, do presidente a um promotor de loja, todo mundo obcecado por execução, que é a Danone. Né? Então, das empresas que eu conheço, por onde eu já passei, né, eu não encontrei em nenhum lugar uma empresa que tivesse no DNA da sua cultura, né, a excelência da execução como eu vi na Danone. Certamente há outras, né, mas que eu vivi e pude sentir na pele e comprovar, é lá que é sempre que eu cito como exemplo de execução. Né? Por quê? Porque, primeiro, um produto que tem um shelf life de 45 dias não aguenta desaforo. Né? Então, não dá para uma equipe comercial fazer um fechamento de mês agressivo, né? E colocar num cliente uma quantidade maior do que esse cliente seja capaz de absorver e de girar. Né? Não dá para o cliente ficar com esse produto na câmara fria e não trazer para a área de vendas, porque na hora que chega, né, o relógio já tá contando. Né? Então, um produto perecível como esse, né, exige um comprometimento de execução de uma maneira extraordinária. Né? Que talvez produtos com shelf life maiores, né, você podem absorver algum tipo de desvios, né, de execução. Né? Entendendo por desvio a não execução com excelência de um plano que foi combinado. Né? E o iogurte não tem essa. Né? E o iogurte, se errar a execução, né, assumindo que o plano está bem feito, né, o resultado ruim aparece muito rapidamente. Né? Então, quando a gente vai numa loja e vê, né, eu estava na Danone no lançamento de Activia, né? Então, quando você vê, né, o paredão verde de Activia, a blocagem das marcas, né, com toda a ciência que a gente sabe de gerenciamento de categoria que está por trás daquilo ali, o número de frentes, o sortimento, o planograma, né, a forma como ele acontece, né, para impactar o shopper, né? Tem muita ciência ali atrás e, depois disso, muita disciplina na execução. Né? E como que a gente vive essa disciplina? Com processo. Né? Então, processos muito bem estabelecidos e o reconhecimento pela execução, né? Que você fala bastante você fala isso também, né, no artigo, né? Que você tem que ter a disciplina para executar e o reconhecimento pela execução. Então, você imagina que nessa empresa, né, do promotor ao diretor nacional de vendas, todos têm uma parcela significativa da sua remuneração atrelada à execução. Né? Normalmente, a gente vê a meta atrelada a volume, a rentabilidade, né? Mas na Danone também está presente volume e rentabilidade, mas uma parcela significativa da variável de toda a equipe comercial atrelada à execução. Né? Então, não basta chegar no resultado financeiro, né? Mas o caminho como você chega, que a longo prazo é o que vai te manter lá, batendo meta, né? Ele também valorizado. Né? Porque você pode bater meta 1 ou 2 meses, né,
não seguindo o processo, né? Mas o que vai te assegurar que continuamente você vai bater meta, né, é a disciplina na execução. Né? Então, o exemplo é fantástico, até porque você está colocando uma categoria de consumo massivo, por assim dizer, mas colocando as dores do fabricante. Que se não tivesse essa disciplina, esse ênfase na execução, não vai dar certo, né? Não vai ter essa massificação do consumo como a gente sabe que existe na categoria de iogurtes, que está existindo cada vez mais. Eu até tenho um exemplo que você estava falando, me lembrando. Hoje mudou muito. As empresas elas trabalham com produtos mais termorresistentes, mas eu participei do startup da Ferrero no Brasil, onde todo o Kinder Ovo era importado da Itália. E naquela época, a partir de 27 graus, o chocolate derretia. A fórmula não estava preparada para enfrentar as temperaturas brasileiras. Então a gente tinha que montar uma logística absurda. E uma equipe, na época, né, eu fui o 11º funcionário, uma equipe pequena, amparada pelos distribuidores, né, para a gente colocar os produtos no ponto de venda, mensurar a temperatura dos pontos de venda e a qualidade como eles eram tratados e ter assim, a disciplina de retirar os produtos na hora que a temperatura subisse, sabendo que você perderia a venda por um lado, por outro lado, você manteria a credibilidade das vendas ao longo prazo, né? Total. Foi um case absurdo assim, para mim. Teve até uma história curiosa, porque um dos testes, quando trouxe o Kinder Ovo, ele foi reformulado e passou a ser termorresistente, a fórmula que permitia que ele suportasse até 32 graus, se eu bem me lembro, nós testamos em Montes Claros, e eu fui fazer o teste lá. E foi onde eu reencontrei a minha esposa, e me casei lá. Então você vê, o Kinder Ovo, além de tudo, contribuiu para a execução da minha vida, por assim dizer. A surpresa que estava lá dentro. Pois é. Mas deu outro exemplo que você ia falar da execução, Marcelo, então, também? E aí o outro exemplo é a Ambev, né? Então, uma empresa que prega pela excelência de processos, né? Então, uma execução bem feita depende de um processo bem azeitado, bem estruturado, né? Então, como empresa voltada para processos, né? Voltada para o PDCA, né? Para fazer a roda do PDCA girar, né? É Ambev, né? Então, acho que são dois exemplos de disciplina na execução, né, em toda uma estrutura de um negócio, e o outro, a excelência na elaboração dos processos para que eles possam suportar a execução, né? E retroalimentar, né? Porque avaliar, né, planejar, executar, né, monitorar e reavaliar, né, para fazer a roda girar e aprimorando continuamente, né, os processos. Isso é fantástico, Marcelo. Sabe, essa questão da Ambev, a gente lê muito dos empresários icônicos que fundaram, dos executivos que passaram por lá, das marcas, né? Mas esse ciclo PDCA, o ciclo da qualidade, né, que eu estudei muito, inclusive, para a tese, porque a minha tese de doutorado foi a gestão da qualidade total aplicada em vendas. Então, eu resgatei para a fundamentação teórica toda a história da própria Ambev, que começa com a aquisição da Brahma, a contratação do professor Falcone, que traz os conceitos dos processos com qualidade, né, que estavam muito imbricados. E coloca todos os gestores, esse momento que eu estava lá. Né? Eu cheguei na Ambev em 2001, logo após a fusão, né? E estava acontecendo tudo isso, e todos os gestores, né? Eu fui fazer curso de Green Belt, de Black Belt, né? Porque isso era uma crença tão grande da companhia, né? No processo de qualidade totalmente aplicado à gestão e a vendas, que é o que te norteia no teu livro também, né? É incrível, incrível, né? E a empresa está aí, né, com o sucesso todo que teve agora global, né? E esse ponto eu acho que é muito legal.
é uma analogia até simples que você faz do aprendizado do esporte que você pode aplicar na administração, porque o esporte, que nem aquele exemplo que eu falei brincando do judô, né? Tem muito da execução, né? Você tem que ser excelente na execução, seja do esporte por equipe, do esporte individual, é naquele curto espaço de tempo que você tem que desempenhar suas atividades de forma excelente para entregar um resultado. Se a pessoa consegue abstrair isso e utilizar na administração dos negócios, ele já tem uma vantagem muito grande para quem não tem essa formação, né? Marcelão, pô, seus exemplos são fantásticos. Agora eu tenho uma curiosidade também falando sobre execução. Você está nesse mundo do empreendedorismo, né? O qual eu fiz parte não faz tanto tempo também, né? E como que é o desafio de executar numa empresa que está participando de uma startup, que está começando? Fala um pouco desse desafio. Tá, é um desafio gigante, né? Porque se eu falei que, né, fazendo aquela analogia que eu estava falando com o Danone, né, que um produto perecível não permite erros de execução, né? Uma startup que os recursos são extremamente enxutos, não permite desperdício, não permite erro de alocação de verba e de implementar algo que ou não foi bem analisado, né, ou não foi bem executado. Né? Então, o dia a dia de uma startup. Né? Então, eu estou com uma empresa que a gente... Né, a empresa existe há 7 anos, eu estou como sócio há 3 anos, e que é o tempo que a gente tem essa configuração, né, de portfólio e de modelo de go-to-market. Né? A nossa vida é executar com excelência tudo aquilo que a gente se compromete a fazer. Né? Entre os valores da companhia, né, que foram desenvolvidos em conjunto, né, com todo o nosso time, com nossos colaboradores, né? A gente é uma empresa super enxuta. Né? Nós somos 18 colaboradores. E há um pouco mais de um ano atrás, né, eu e Daniel, que é meu sócio, a gente se reuniu com os 18 colaboradores, liderados pela estagiária. A gente colocou a estagiária como líder, né, para escrever os nossos valores. Né? O que nos faz diferente das outras empresas de bebidas e quais são as nossas crenças, né? O que cada um de nós tem em comum. Né? E um dos valores principais a gente traduziu como a gente faz o que a gente fala. Né? Então, que é a tradução da execução. Né? Então, em tudo que a gente... os compromissos que a gente assume. E numa startup, a gente leva essa... Depois, para a gente também dar link com o trabalho em equipe, né? A execução nossa depende de parceiros. Né? Porque a gente é uma empresa asset light, né? A gente não tem ativos, a produção é terceirizada, a logística ela é terceirizada, por isso que a gente é uma empresa super enxuta, e a gente depende da qualidade da execução dos parceiros. Então, essa cultura tem que ser estendida da empresa. Né? Essa cultura a gente tem que permear a fábrica. Né? Então, um produto que é desenvolvido para ser saudável, imagina, tem que ser saudável por dentro e por fora. Né? Então, desde a preocupação com o meio ambiente, na qualidade da matéria-prima que a gente utiliza, nas embalagens que a gente utiliza, na eficiência do processo, né? Para que não gere desperdício, para que a gente seja competitivo. Né? Então, excelência de execução é tudo. E a minha veia de trade também fala mais alto na companhia. Né? Então, se a gente tem várias áreas da empresa terceirizada, a questão de execução de ponto de venda é uma coisa que eu não abro mão. Então, onde a gente tem massa crítica, é uma equipe própria nossa, que tem o nosso DNA, que sabe da importância de um promotor na loja que puxa a empresa inteira. Né? Do trabalho do promotor é que depende a entrega acontecer, a fabricação acontecer, a venda acontecer. Né? Esse é o cara mais importante do negócio, é aquele cara
que cuida da excelência da execução, falando em ponto de venda, né? Mas a execução tem que ser feita em todo o negócio, né? Uma startup não pode ter a gente derrapar na execução de não efetuar um plano, não bater uma meta, é fatal para o negócio, né? Perfeito. Eu acho a sua colocação muito bem feita, né? Foi muito do que, na época, né, antes de ser adquirida pela Ambev, a minha pauta de trabalho na Sucos do Bem. A gente tinha um plano de go-to-market, foi desenvolvido com a própria Integration, você conhece bem o Carlos e demais, né? Sim. E assim buscou, ao longo do tempo, até a venda, ser muito disciplinado para abrir aqueles pontos de venda, para executar da forma correta aqueles pontos de venda, e foi caminhando a empresa, né? Com essa... É uma virada de chave grande para nós também, que temos experiência em empresas maiores, né? Então, Total. também acho que tem que ter uma flexibilidade para se adaptar num ambiente novo, como você falou, o ambiente de uma startup. Agora, você sabe que não é por acaso que a gente fez, você viu no artigo, a metáfora da teoria do esportismo é uma medalha, onde cada das competências está imbricada com a outra. Sim, E você acabou de dar um exemplo. É uma ponta de uma estrela, né? Exatamente. Você só consegue fazer bem uma competência se você faz bem as outras também, como agora da execução, onde você falou do trabalho em equipe, já pegando esse gancho do promotor, do trabalho em equipe do seu parceiro distribuidor, do seu parceiro logístico. Então fala para nós agora um pouco, Marcelo, dessa sua longa e vitoriosa trajetória, a questão da competência trabalho em equipe. Onde você viu ela ser bem executada, de que forma, como foi? Tá. Bom, então aí eu vou trazer agora o exemplo para o presente, né? O trabalho em equipe em uma startup, né? Onde a estrutura é enxuta, onde os recursos são enxutos, né? O que faz com que cada profissional tenha que estar absolutamente comprometido e, mais do que na excelência da execução da sua atividade, ele tem que estar apto a ajudar o colega do lado, né? Porque a estrutura é absolutamente enxuta. Então, tem momentos em que uma área está sobrecarregada, né? E as outras áreas vão ter que se juntar para poder ajudar. Então, o que a gente prega aqui dentro é que cada um tem que buscar a excelência na sua área, né? Então, ser referência na sua área de atuação, mas, ao mesmo tempo, estar apto a ajudar a área do lado, né? A conhecer minimamente do processo do lado, né? Que talvez a pessoa do faturamento não vai ser excelente na questão de vendas, por exemplo, né? O camarada de vendas tem que ser excelente, mas a pessoa do faturamento tem que estar apta a atender a um cliente, né? A responder pelo negócio, né? E trabalhar, isso é o trabalho em equipe, né? E aí, citando novamente o trabalho que a gente fez aqui dentro, né, dos valores da companhia, né, isso surgiu fortemente e traduzido de uma maneira super simples. Aliás, são dois valores, é tão importante que está em dois valores nossos, né? Um é pau para toda obra, né? Então, tem que encarar os desafios e as pedreiras que elas vão aparecer e ter flexibilidade para poder atuar em diversas áreas. E a outra é conte comigo, né? Então, que é, primeiro, reconhecer quando precisa de ajuda, né? Então, isso é muito importante, né? Às vezes, a gente, dentro de uma organização, né, não se sente à vontade ou não tem a liberdade para levantar a mão e pedir ajuda, né? Porque acha que isso vai ser um sinal de fraqueza, né? Porque acha, pô, se eu estou pedindo ajuda, o cara vai ver que... Não, nada disso, né? Tem que pedir ajuda e tem que pedir ajuda o quanto antes, né? Então, quanto antes você identificar que precisa de ajuda, né? E declarar isso, olha, preciso de ajuda, né? Isso é um sinal de força, né? É um sinal de segurança.
né? E aí o time em volta tem que estar na mesma sintonia para dizer, opa, meu colega aqui está precisando de ajuda, então deixa eu ver como é que eu posso contribuir para fazer o projeto acontecer, para fazer essa entrega acontecer no prazo combinado com o cliente, né? Então, isso é fundamental, né? Então, eu estava vendo as conversas que você teve, estava vendo a conversa com o Bernardinho, né? Quando ele, né, você cita de maneira muito brilhante, você olha, um time não é feito só de centroavantes, ou um time não é feito só de levantadores, né? Cada um tem que ter a sua competência, cada um tem que ser reconhecido pela sua área de expertise, mas todo mundo tem que saber levantar a bola, né? Porque pode ser que aquela segunda bola chegue para você, né? E você vai ter que passar para a ponta cortar, né? Então você tem um cara que é especialista na função, mas os outros têm que estar aptos para minimamente exercer isso, né? Isso é um time, eu acho que bem azeitado, né? Marcelo, isso é muito legal. Você sabe que a gente... eu vou até contar uma história do esporte, onde o trabalho em equipe foi executado com excelência. Sem entrar no mérito da conotação política disso, tá? Uhum. Mas na década de 70, quando o Médici era presidente, fazia parte do projeto político dele que o Brasil ganhasse medalhas no esporte também. Tanto que em 1970 o Brasil foi tricampeão do mundo, e a própria Olimpíada era em Munique em 72. E o Médici encarregou o Augusto Cordeiro, na época, que era o presidente da Confederação Brasileira de Judô, a conquistar uma medalha olímpica. O Brasil não era essa potência que é hoje, que ganha 20 medalhas por edição. O Brasil não ganhava, tinha a Olimpíada que passava em branco, né? Uhum. Era um time muito pior do que é hoje. E aí o Augusto Cordeiro, ele aceitou esse desafio. O que ele fez? Ele procurou primeiro um descendente de japoneses que era muito comunicativo, e que era o sensei Onodera, que nessa história é conhecido como a voz. O sensei Onodera procurou uma pessoa que conhecia todo mundo da comunidade japonesa e que poderia ver que peça que ele podia usar para, num espaço muito curto, conquistar uma medalha para o Brasil. Então, o sensei Okano, que foi esse convidado do sensei Onodera para organizar assim, a cancha brasileira, né, o time Brasil para a Olimpíada de 72, era o cérebro. E aí eles precisavam de quem? Do lutador para conquistar a medalha olímpica. E eles resgataram o sensei Ishii, que havia perdido a seletiva para representar o Japão em Tóquio em 64, estava aposentado e era agricultor no Brasil. Naturalizaram o sensei, ele participou dos Jogos Mundiais de 71, foi medalhista, a primeira medalha mundial do Brasil. Em 72 conquistou a primeira medalha olímpica do judô brasileiro. A partir daí o judô se expandiu e se tornou a potência que é. Então olha só, o trabalho em equipe, o cérebro, a voz e o braço, como o sensei unidos em prol de um objetivo. Cada um, assim, mas todos eram judocas, que nem você falou. Cada um tem a sua função e sabe o que tem que fazer, né? Mas cada um tem a sua fortaleza. Sim, perfeito. Não, perfeito. Não. História incrível, né? Que mostra muito, cara, sem o cérebro não ia acontecer, sem a voz não ia acontecer, sem o braço não ia acontecer. E se esses três não estivessem juntos, né, com a mesma missão, né, com o mesmo objetivo, compartilhando o mesmo objetivo, né, nada disso ia acontecer, né? E aí, voltando à forma como vocês traduziram essas 5 competências numa medalha entrelaçada, né? Em um exemplo, as 5 competências estão muito bem colocadas ali, né? Legal, Marcelão. Marcelão, eu peço permissão, porque como esse conteúdo é muito rico e eu quero principalmente compartilhar através do canal do YouTube, eu não quero correr o risco, como já aconteceu, não vou entregar o santo, né, mas eu falo do milagre, de me estender depois dos 50 minutos, porque senão encerra
E tem outra, né? Você passa dos 50, você começa a ficar na zona de desconforto, né? Mas, Marcelo, eu quero agradecer absurdamente a sua atenção, Isso, generosidade, prazer. os exemplos que você deu, acho que, de certa forma, coroam a sua trajetória, que é tão vitoriosa, em empresas tão grandes. Estou vendo aqui meu irmão, que o conhece bem, está dando um oi. A Ah, um própria abraço. toca medalhista, conhece o Sensei também, minha afilhada, tá dando oi. Então, tem muitas pessoas que estão assistindo e muito mais que assistirão depois. O livro a gente deve lançar, bom, final de novembro, provavelmente, Jornadas Heróicas. O conteúdo das conversas com você, com outros ícones da gestão e do esporte vão ficar salvos no canal, para quem quiser se aprofundar nisso. E eu espero que preste uma contribuição, o livro e as conversas, para a gente sair deste momento fortalecido, mais capaz, mais competente, porque o Brasil, o mundo, as empresas vão precisar disso. Eu queria, Marcelo, pedir para você encerrar, deixando bem à vontade os seus dados de contato, os dados da empresa de contato e deixar um último recado de trabalho em equipe em execução. Após o seu fechamento, eu encerro para ter certeza que a gente salva a conversa. Tá. Bom, primeiro, Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Putz, é uma honra. Eu fico olhando todos os nomes que passaram por aqui. Eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo, né, aqui, rodeado de caras tão brilhantes e que eu admiro tanto, né? Então, espero ter dado aqui uma contribuição, né? E aí, voltando, né, nas competências todas, né? Eu acho que a grande mensagem, né, do trabalho em equipe, eu vou escolher o trabalho em equipe para poder fechar, né? Todas as outras 4 que vêm antes, né, elas têm que convergir para o time, né, para que o time esteja realmente, né, absolutamente comprometido, né, com a atitude que precisa ter, né? Então, a gente fala que dentro, senso de dono. Não, senso de dono não é um valor. Atitude de dono é um valor que todo mundo precisa ter, né? Todo mundo compartilhando a visão, do mesmo sonho, né? Onde que a gente quer chegar, né? Com um entendimento claro da estratégia, com disciplina na execução. Se a gente consegue montar um time, né, azeitado, que compartilha de tudo isso, putz, é sucesso, né? É um sucesso no esporte, é um sucesso empresarial, né? Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Mais uma vez, super obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelão. Um grande abraço. Valeu!